Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Hangout do PP para quê? E nós temos hoje a presença dos nossos ilustres professores, professora Marina, professora Letícia, professor Marcilon, professor Arnaldo. Temos também a presença da Vitória conosco, nossa aluna de publicidade, e o ilustríssimo professor Ricardo Limonge. O professor Ricardo Limonge, ele também é da Universidade Federal de Goiás. Ele atualmente é coordenador do curso, do grupo de pesquisa de ensino, pesquisa, extensão e marketing e data analytics, E também é o coordenador do programa de pós-graduação em administração da Faculdade de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração, FACE, onde nós temos hoje o mestrado e doutorado. Então, muito obrigado, professor Ricardo, por ter aceito o nosso convite. E nós vamos iniciar aqui, então, passando para a nossa aluna Vitória, para fazer uma pergunta para o professor Ricardo. Vitória. Boa tarde, professor Ricardo. Então, na questão das pequenas empresas, no contexto da pandemia, as pequenas empresas precisaram realizar adaptações que impactaram seu equilíbrio financeiro. Quais foram essas adaptações? Bem, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, que essa seja uma primeira de muitas iniciativas aí da FACE com vocês. A marketing é uma área também multidisciplinar que a gente possa buscar proximidades aí. Bem, em relação à pergunta, Vitória, eu acho que pensando como gestor, não houve, a compreensão é que, na verdade, não houve uma grande mudança do perfil, houve, na verdade, uma grande antecipação, principalmente quando a gente fala sobre o aspecto digital. Um exemplo disso, um pouco antes da pandemia, o WhatsApp, que é uma das ferramentas mais usadas hoje para gestão de negócios ou comunicação, soltou, por exemplo, um catálogo, em que uma série de gestores puderam começar o WhatsApp para divulgar os produtos. A partir do momento da pandemia, houve, na verdade, um desespero e uma troca de comunicação que acabou, até certo ponto, confundindo os consumidores. Ou seja, todas essas pequenas e médias empresas entraram, se já não estavam no ambiente digital, entrar de maneira acelerada, aquela respeito à privacidade do consumidor acabou não sendo muito respeitado, os consumidores acabaram recebendo promoções, uma série de novas interações, o que acabou realmente gerando um desconforto de um lado e de outro. E, por outro lado, especificamente, pensando numa perspectiva do próprio gestor de uma pequena empresa, talvez o grande ponto é realmente a inserção no ambiente digital. Então, foram criados novos canais. O Telegram ganhou muito espaço nesse momento. O WhatsApp também gera, principalmente pela facilidade e o uso em massa. E o Instagram se tornou realmente uma das principais ferramentas aí por causa da questão visual, que grande parte dos usuários tem migrado para esse ambiente. Então, professor Ricardo, muito obrigado. Com relação também ainda às empresas, talvez mais voltado às micro e pequenas empresas, quais foram as estratégias? Você já disse que teve que ter uma antecipação nessa questão do meio digital, mas quais outras estratégias a gente poderia observar neste momento? Acho que o primeiro aspecto seria realmente a interação com o ambiente, ou seja, as empresas começaram a entrar mais na realidade dos usuários, buscando entender quais eram as necessidades e de como que a empresa de fato podia gerar valor. Dá um exemplo, se a gente volta para um conceito do que é o marketing está preocupado em gerar valor. Então, as empresas estão buscando descobrir como que de fato ela vai contribuir para esse usuário. Então, uma forma de divulgar o seu cardápio, por assim dizer, está cada vez mais consolidada em plataformas digitais. A questão de atendimento também ganhou muita força, ou seja, você quer uma interação muito mais instantânea. Isso faz com que os empresários e os gestores fiquem cada vez mais tempo na internet buscando dar resposta, porque se o consumidor manda a mensagem e não tem resposta, ele pode buscar o concorrente. Então, acabou se colocando um aspecto da velocidade também nessa discussão.
Então, acho que nessa pegada, professor Ricardo, eu queria te perguntar assim, a pandemia também trouxe alguns novos hábitos, né, para o consumidor. Mas será que a gente pode chamar isso de novos hábitos realmente, ou a gente pode tratar como uma antecipação de hábitos, como, por exemplo, a compra online, né? Vamos dizer assim, era uma tendência de compra e, de repente, isso se transformou numa grande realidade, até porque as pessoas não tinham outra realidade, né? Elas precisam dos bens, dos produtos, mas elas não tinham como ir nas lojas físicas. Então, a gente pode falar em antecipação ou a gente pode falar em novos hábitos? Como é que fica essa questão? Bem, Marina, tem uma sugestão, não sei se seus alunos e vocês conhecem, uma consultoria norte-americana chamada McKinsey, em que, por mais que ela seja uma consultoria, ela tem uma pegada muito forte com consultoria, olhando um aspecto bem prático. E durante a pandemia, eles soltaram um relatório bem interessante, dizendo que, na verdade, os hábitos não mudaram. Na verdade, anteciparam, que nós, como consumidores, íamos cada vez mais comprar ou interagir de maneira online, isso já estava acontecendo. O que eu acho que, na verdade, teve uma grande mudança foram os perfis de idade. Exemplo, a gente pega uma geração dos alunos, ou digamos, dos professores, a expectativa é que todos nós já tenhamos conta em banco digital, ou de fato a gente já está nesse meio. Só que se a gente pega, por exemplo, nossos pais, nossos avós, foram migrados para isso, por mais que não queiram, mas acabaram somente por questão de segurança. Então, a grande discussão hoje, que inclusive a relatório da McKinsey aponta, é que, na verdade, essa migração acabou antecipando, mas, obviamente, isso também gera uma série de problemas. Cada vez mais a gente está ficando na internet, cada vez mais a gente é bombardeado por informações. E aí, alguns estudos que trabalham essa questão de marketing, por exemplo, o estudo de multicanal, ou seja, interação ambiente físico e digital, começa a ficar cada vez mais forte. Por quê? Nós, enquanto consumidores, a gente se confunde. São tantos estímulos, seja o visual, sonoro, o que for, e o consumidor pode se confundir um pouquinho qual caminho seguir, como de uma forma mais assertiva interagir com as empresas. Deixa eu continuar nessa pegada, que esse assunto muito me interessa. A gente está falando de uso de cada vez mais de ambientes digitais, e com isso vem cada vez mais uso de dados, né? Porque a gente deixa rastros digitais que são utilizados pelas empresas para tomar cada vez mais suas decisões. Na nossa realidade goiana, o uso de dados para tomada de decisão já é uma realidade? Acho que, pensando como dado, acho que não pode deixar de falar da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que está numa mudança muito forte, principalmente quem trabalha com marketing digital. Tem uma discussão muito forte que é interessante todo mundo levantar a anteninha aí para ficar ligado. Falando um pouco do mercado aqui de Goiânia, tem um restaurante aqui da região, chama Strogonoff. Nós fizemos ali, inclusive uma orientação minha de mestrado, nós fizemos um controle das redes sociais deles, para a gente verificar o impacto no caixa. Então, ali, basicamente, tinha um sistema, nós manipulamos a rede social dele por 120 dias, para verificar se todas as ações que ele fazia no Instagram, de fato, gerava venda. E isso foi interessante para a gente conseguir criar uma rede dentro do ADMKT do grupo, para pesquisas que, de fato, possam permitir que as empresas deem os dados. O que a gente percebe muito na academia, isso, Goiás é um pouquinho, digamos, mais atrasado que as outras regiões, como o Sul e São Paulo, uma experiência que eu tenho. Os gestores têm muito medo de dar os dados. Isso faz com que nós que estejamos na academia, a gente tenha dificuldade de dar os próximos passos e pensar realmente na aplicabilidade. Mas em Goiânia, a experiência que eu tenho pelo grupo e algumas pesquisas, as empresas têm os dados, seja no Excel, seja no controle dela. A dificuldade realmente é essa interação com o ambiente. E nesse sentido, assim, a inteligência competitiva como uma metodologia, como uma ferramenta, né, ela já está sendo aplicada, porque se temos dados, podemos usar isso a nosso favor, né, trabalhar esses dados a nosso favor. É uma realidade nossa? Ou como é que está caminhando? Eu não vejo ainda como uma realidade. Inclusive, uma discussão muito forte que tem hoje na área de análise de dados é parar de achar os dados e contar a história dos dados, que é o data storytelling. Então, isso vai fazer muito sentido também as empresas pensarem como que esses dados vão servir para tomar decisão. E aí a gente tem uma mudança de paradigma que os gestores têm que começar a pensar e olhar para os dados não sabendo vender mais ou vender menos, mas qual estratégia foi melhor, qual decisão que eu tomei, qual foi o impacto. Então, a gente pensar de maneira mais integrada em todo esse processo aí. Maravilha! Olha só, você que está acompanhando esse primeiro momento nessa discussão com o professor Ricardo, da FACE UFG, continue conosco. Aproveita, dá o seu like lá embaixo, não é? E divulgue esse nosso Hangout
E aguarde, porque temos mais um pouquinho vindo aí.